Bom dia, pessoas. Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto extremamente importante, que é o aborto. E esse assunto é importante porque, ainda que você, ouvinte, não acredite, por exemplo, que o embrião é uma vida humana, você pode estar errado. E caso você esteja errado, você está defendendo o assassinato de milhares e milhares de crianças todos os anos, né? Então, o objetivo desse vídeo é exatamente pegar alguns desses argumentos das pessoas que acham que aborto é algo ok e debatê-los. Eu vou tentar pegar os mais importantes, espero que esse vídeo não fique longo, não dá para cobrir todos, ou talvez eu faça um outro vídeo no futuro. Que fique claro, eu sou católico, então obviamente eu sou contra o aborto, acredito que a vida começa no início, né, na concepção, e concebeu é matar se você abortar, mesmo com pílula do dia seguinte. Mas eu acho importante discutir esse assunto do ponto de vista filosófico e científico, porque a lei natural ela é conhecida pela razão apenas, e para defender a vida basta a razão. Então, um dos argumentos que eu mais escuto, que é o mais comum, né, é que o bebê, o embrião, seja em qual idade, ele não está vivo, porque ele é meramente um aglomerado de células. E eu acho engraçado porque muitos biólogos, inclusive, não sabem definir o que é uma vida. Apesar de que a biologia é o estudo da vida, né? Bio vem de vida, né? Logia vem, né, do logos, conhecimento do grego. E o problema disso é porque a definição de vida não é uma definição biológica, né? Muitos biólogos vão dar propriedades da vida achando que isso é vida. Falar de metabolismo, de reprodução, crescimento, etc. Mas a vida não, a vida é um princípio que só pode ser definido de forma filosófica, né? E porque a ciência abandonou a filosofia, eles ficam meio perdidos. Então, a vida é aquilo que tem um princípio de autoperfeição, é aquilo que tende a um certo fim, que todas as causas ali dentro daquela substância estão ordenadas para esse fim. Então você pega, por exemplo, um embrião, seja ele humano ou de qualquer outro ser, já tem toda a informação necessária assim que a concepção ocorre. Quando se forma o zigoto, ali tem o DNA, você tem os fatores epigenéticos, os fatores de desenvolvimento, já estão todos organizados para produzir esse fim, que no caso dos seres vivos é um indivíduo adulto. Quando não se produz é porque algo está bloqueando aquele desenvolvimento, seja por um defeito, seja pelo aborto, né? Então se interrompe a tendência natural do embrião, que é produzir o ser humano, né? Então essa é a propriedade da vida, né? Essa autoperfeição. Uma planta, ela tende a se manter em existência e toda a planta, todas as estruturas da planta estão organizadas para esse fim. Então a raiz, ela está lá para absorver nutrientes para que a planta cresça, né? Então dizer que o embrião não está vivo é um erro metafísico, mostra que você não sabe filosofia, né? Então alguns abortistas vão perceber esse erro e vão dizer que não, tudo bem, o embrião está vivo, mas ele está vivo no mesmo sentido que uma célula da minha mão está viva, né? Inclusive uma vez, há muito tempo atrás, quando eu ainda estava na graduação, eu via pessoas de esquerda cheias de ódio, comparando um embrião com uma pele, sabe, do pênis dela, dizendo que era a mesma coisa, que você não liga de né, arranhar sua própria mão, então por que você ligaria de matar uma pequena célula? Então assim, comparações esdrúxulas, maldosas, cheias né, de maldade mesmo. Essa comparação ela é ruim porque a célula ela é uma parte do corpo. E na boa filosofia a gente sabe, né, que a substância, no caso o ser humano ou um cão, o que quer que seja, ela tem uma realidade muito maior do que as partes. As partes existem para o fim da substância, não é? A minha célula, se eu tirar uma célula da minha mão, ela morre. Ela só está viva no sentido de que ela pertence a um ser vivo, que sou eu. Então comparar um embrião que tem esse princípio de autoperfeição, que funciona para si mesmo, né, com uma parte daquele embrião, que é a célula,
que só tem existência dentro do embrião e serve ao embrião, de novo, é uma comparação metafisicamente incorreta, né? Aí você tem um outro argumento, né? No caso, o terceiro argumento seria que, bom, tudo bem, o embrião está vivo, mas ele é uma parte do corpo da mãe. Então a mãe pode fazer o que ela quiser com esse bebê, porque ele não é, na verdade, ele é só uma parte do corpo. Mas, se você mesmo pensar do ponto de vista biológico, isso não faz sentido, né? Porque o embrião ele tem um código de DNA que é único ao embrião, é diferente da mãe, né? Como eu disse, ele é uma substância, ele tem em si mesmo essa tendência de formar um embrião adulto, ele não é uma parte do corpo, porque ele não vive para a mãe. Ele tem uma relação íntima com a mãe, que obviamente ela é a mãe, mas ele é um ser separado, né? Isso, como eu disse, pelo próprio DNA você percebe isso, né? Então isso é um completo absurdo. Aí normalmente a feminista esquerdista vai te falar, não, mas então tudo bem, ele é diferente da mãe, mas ele é um parasita, porque ele está ali parasitando, né? Precisa da placenta, ele precisa da mãe para existir, ele é um parasita, etc. Bom, o primeiro argumento de que ele depende da mãe, sim, ele depende da mãe, claro, mas ele depende de uma forma acidental, ele depende, né? Ele depende para a questão de alimento, dos nutrientes, ele depende, né, de um local para ele assentar ali no útero, mas dizer que, portanto, ele é parte da mãe, ou que a mãe pode se livrar dele, isso é completamente maldoso e completamente estúpido, né? Porque uma planta também depende dos nutrientes do solo, e nem por isso você diz que o solo e a planta são iguais, né? Um bebê de 1 ano de idade depende da mãe para sobreviver. Ele não conseguiria sobreviver se você abandonasse ele sozinho. Ele não consegue comer sozinho, ele não consegue fazer nada sozinho, e nem por isso as pessoas estão, né, defendendo uma cartilha que a mãe pode pegar essa criança de 1 ano e jogar ela no lixo, né? E o último, que o bebê é um parasita, isso mais uma vez mostra o tanto que as pessoas são más. Porque qualquer livro de biologia de 4ª série vai te definir lá as relações entre os seres, mutualismo, parasitismo, etc. E você vai ver que isso é um absurdo, né? Dizer que toda relação de maternidade é uma relação parasitária, né? Assim, não tenho nem palavras para descrever uma coisa tão maldosa e estúpida. Se você defende isso, você vai me desculpar, você tem um problema mental, você é retardado. E eu acho que você deveria se auto-internar e você jamais deveria se reproduzir, inclusive. Eu acho que você não deveria fazer sexo. Você deveria ficar em casa refletindo sobre a sua estupidez. Então, assim, o bebê não é um parasita, né? Toda a espécie depende da reprodução, inclusive essa é uma das características que os biólogos defendem que a vida possui, que é a reprodução. Então você chamar o ato reprodutivo, a produção de prole, de parasitismo, como eu disse, você tem um problema mental seríssimo. Outro argumento é que a criança às vezes vai crescer numa família pobre, vai virar um criminoso, aí você vai defender que ela seja morta. Enfim, eles vêm com essa conversinha emotiva, né, apelo à emoção, e acabam sendo preconceituosos, porque acaba te falando que o pobre não pode ter filho, que é efetivamente isso que eles estão dizendo, né? O pobre não tem condição de ter filho, o filho vai virar um criminoso, etc. Comete uma falácia atrás da outra, né? Essa é a falácia slippery slope, ele começa a te dar se o moleque nascer, ele vai fazer isso, vai virar um bandido, etc. Enfim, os argumentos são sempre apelos à emoção, eles são irracionais, e geralmente eles vão pegar exemplos raros de estupro, exemplo de má formação do cérebro, que sei lá, são 0,1% dos abortos, para justificar aborto de forma generalizada, né? Então, assim, é algo deliberadamente maldoso. Como eu disse, isso é um problema filosófico. Quando se abandona a filosofia aristotélica tomista, que consegue entender o que é uma substância, o que é um acidente, o que é um ser, o que está vivo ou não está, e você vai para esse reducionismo ateu, que tudo que existe é moléculas e átomos batendo no outro, você não consegue definir o que é vida, você não consegue definir o que é nada, né? Então a vida passa a ser um conceito arbitrário. Você vai conversar com um médico ou um cientista ateu, ou enfim, ou com uma filosofia, ele vai dizer que a vida começa
na quarta semana, sei lá, ou a vida começa quando o sistema nervoso se desenvolve, ou quando o coração começa a bater. Então eles escolhem pontos arbitrários do desenvolvimento, porque não há um critério, né? Eles pegam categorias da mente, categorias arbitrárias inventadas da mente, e impõem na realidade, ao invés de deixar a realidade nos contar o que ela é, né? No caso, que o ser está vivo a partir da concepção. Então você vai ver que a tendência é isso ficar cada vez mais subjetivo, e você vê em países hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, que existem estados que aceitam aborto até a hora do nascimento. Então, 9 meses pode matar, porque está dentro da mãe, vai dar uma explicação arbitrária para justificar isso. Então veja que é algo extremamente satânico, maldoso e puramente egoísta. Então por que existe por que as pessoas defendem o aborto com tanto afinco, com tanto ódio e com argumentos tão depravados, e vão nas ruas e brigam e quebram igreja e ficam... Bom, a razão é muito simples, porque essas pessoas vivem pelas paixões, elas abandonaram a razão há muito tempo, elas desassociaram reprodução de sexo, elas só buscam um prazer, e quando você desassocia o sexo do fim, que é a criança, e busca apenas o prazer, o embrião, ou a criança, ela passa a ser um estorvo. Então o que essas pessoas verdadeiramente são, elas são pessoas mimadas, viciadas em prazer, hedonistas, que querem buscar o prazer sem nenhum tipo de consequência. Então o embrião, por ser um estorvo, ele tem que ser eliminado. Então essa é a verdadeira maldade, a intenção dessas pessoas. Então assim, mais uma vez, é um vídeo bastante curto, a gente pode expandir todos esses argumentos, eu acredito que vão haver outros, mas eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma a defender o embrião quando você for discutir, e que também que você entenda que não é necessário dizer aborto é errado porque eu sou católico. E a igreja falou, não, isso é suficiente, claro, mas um ateu não vai aceitar essa explicação. Então nós precisamos entender a filosofia, a biologia dessas coisas para que a gente possa debatê-los e desarmá-los. Então eu espero que eu tenha contribuído para isso. Deus abençoe, e vamos sempre lutar pelos indefesos, porque eles não têm voz e eles são mortos em números assim absurdos.